Se você tem sua Bíblia, queria que você pudesse abrir no livro de Tito. Encerramos domingo passado uma série no livro de Abacuque, do profeta Abacuque. E eu creio que como igreja nós fomos impactados, nós fomos desafiados através da vida do profeta Abacuque, através dos seus escritos e através da sua profecia, que falou diretamente ao nosso coração. E nesse período em que a gente está vivendo de preparação para uma nova liderança, semana que vem a gente tem a nossa assembleia, como igreja presbiteriana a gente faz isso uma vez por ano. Se você está nos visitando e tem a curiosidade de saber como é que burocraticamente a igreja funciona, isso acontece uma vez por ano como igreja, e a gente vai discutir aqui coisas importantes como o nosso estatuto, como o nosso orçamento. A gente vai mostrar as contas do ano passado, vai mostrar o desejo e o objetivo, o orçamento daqui para frente. E para que tudo isso aconteça, a igreja precisa estabelecer liderança. Líderes que são chamados de dentro da própria igreja para que, com denodo, com tranquilidade, a obra do Senhor possa ir adiante. E a carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito é uma carta que o apóstolo Paulo ensina a um pupilo, a um jovem pastor, a pastorear a igreja de Deus. Ele faz isso com duas pessoas apenas, pelo menos canônicas, né? Pelo menos biblicamente, apenas para Timóteo e para Tito, que são as conhecidas cartas pastorais. Ele escreve duas cartas para Timóteo e ele meio que condensa todas as coisas aqui nessa preciosa carta de Tito. Hoje a gente vai ver o primeiro capítulo, e o segundo capítulo no domingo que vem, como que preparando tanto a nova liderança como a igreja para os desafios do futuro. E depois, no capítulo terceiro, nós então, como igreja, veremos como devemos continuar a nossa caminhada e a nossa jornada frente aos desafios que aparecem diante de nós. Então, deixa eu ler com vocês Tito capítulo 1, e a partir daí a gente vai fazer a exposição da palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusestes em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha tanto poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Por quê? Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros,
Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Me permita ler também o capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Queria convidar as crianças aqui à frente para que elas possam ouvir o início da pregação do Evangelho. O texto da palavra de Deus hoje, da Bíblia, ensina a gente algo muito importante. Eu queria trazer para vocês uma palavrinha que Paulo traz aos líderes da igreja, falando sobre os filhos deles. Diz que os filhos eles precisam ser obedientes e não acusados de dissolução, nem são insubordinados. Essa é a palavra, eu vou explicar para vocês o que é que isso significa. E por que eu estou trazendo essa palavra para vocês? Porque essas coisas não servem apenas para os filhos dos líderes da igreja. Todos os filhos de crente, todos nós que somos crentes desde pequenos, precisamos aprender essas duas coisas. A não gostarmos de confusão e a sermos obedientes. Essas são as duas palavrinhas que são trazidas nesse texto. Como crianças de Deus, como filhos da aliança, a gente acabou de batizar uma filhinha da aliança. Como filhos da aliança, a gente cresce aprendendo esses dois princípios. A gente gosta da paz, a gente promove a alegria, a gente promove o bem-estar, a gente promove sempre a paz entre pessoas. Quando tem duas pessoas brigando, a gente não quer fazer parte dessa briga, a gente quer ser apartador de briga, a gente quer fazer com que essa briga não aconteça. É isso que a gente precisa aprender desde cedo como servos de Deus. E a segunda coisa, isso a gente bate várias vezes aqui, é que como filhos a gente precisa ser obedientes aos nossos pais. Eles nos amam, eles devem nos encaminhar nos caminhos do Senhor e a gente deve sempre amar, obedecer. Porque, em última instância, quando a gente obedece aos nossos pais, é a Deus que a gente está obedecendo. Quando a gente gosta da paz, é a paz de Cristo que a gente está promovendo. E vocês, desde cedo, têm que aprender isso, que a vida de vocês é para promover sempre o nome de Jesus. Só vale a pena viver se Jesus for o centro da vida de vocês, tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Juntos? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua paz. Ensina a gente a viver em paz e obediência. Em nome de Jesus. Amém. Agora vocês sentam lá e ajudem os pais de vocês a prestar atenção, tá bom? Imagine que você fosse um músico em ascensão, alguém que estaria ali começando na sua carreira musical e vivesse no tempo de Johann Sebastian Bach. E Bach chamasse você para que você aprendesse com ele, para que ele pudesse lhe tutoriar, lhe ensinar. Imagine que você fosse um pretenso jogador de futebol e hoje Messi chegasse para você, está morando aqui pertinho, e dissesse:
eu quero ensinar você a jogar bola. Eu quero caminhar junto contigo. Seria uma grande honra. Seria um moto de aprendizado extraordinário. Você aprender com os melhores. Pois bem, Tito, ele tem essa oportunidade aqui. Quem está chegando para ele e escrevendo uma carta dizendo: eu quero tutoriar você. Eu quero ensinar você. Eu quero caminhar junto de você. É nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. O homem que foi, na opinião de muitos teólogos, o teólogo mais completo, o pastor mais completo, o missionário mais completo. Um homem que, através da sua vida, dos seus escritos, das suas obras e das suas palavras na pregação do Evangelho, exalou, depois de convertido, o bom perfume de Cristo. E agora ele escolhe alguns, e dentre eles Tito, e diz: eu vou caminhar junto com você. Receba essa carta, receba essa informação. Algo extremamente parecido aqui. Na introdução dessa carta, assim como em todas as cartas, a gente tem o remetente, aquele que envia a carta, e o destinatário, aquele que recebe a carta. O remetente está aí, ele se apresenta, versículos 1 a 3, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então, logo nessa introdução, ele diz, em segundo lugar, a sua credencial apostólica. Ele diz: eu sou apóstolo de Cristo. E o que significava ser apóstolo? Ser apóstolo era alguém que havia recebido um chamado direto do Senhor Jesus Cristo, e por conta dos dias em que estava vivendo, ele tinha a autoridade de escrever, de falar em nome do próprio Cristo. Por isso que a doutrina que nós seguimos é a doutrina dos apóstolos, aquela que foi estabelecida por aqueles que foram diretamente chamados por Cristo para escrever a sua palavra. Por isso que não existem mais apóstolos hoje. Se alguém se colocar como apóstolo hoje, pode ter certeza que você está diante de um falso apóstolo. Porque os apóstolos foram aqueles, tanto é que Paulo, por ter sido chamado por último, ele diz, é como que fora de tempo, o último dos apóstolos, como ele se apresenta. Mas impressionantemente, antes de se chamar apóstolo de Cristo, ele começa dizendo, porque ele vai ensinar Tito a ensinar os líderes: eu sou, qual é a palavrinha que tem aí? Servo de Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo aprendeu com o próprio Cristo como é que um líder deve ser. Deve ser sempre servo dos outros, e não estrela, e não aquele que recebe os louros, a glória, o primeiro lugar, mas aquele que se coloca sempre por último, porque convém que apenas um cresça, cujo nome é o Senhor Jesus Cristo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para quê? Ele continua dizendo a sua função: para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Portanto, ele já começa falando sobre a perspectiva do que ele deveria fazer. Tito deveria fazer isso, porque era o que Paulo fazia. Ele era apóstolo para promover a fé dos eleitos, daqueles que foram chamados por Deus de acordo com a sua graça soberana e extraordinária. E ele usa essa palavra aqui sem qualquer tipo de apologia. Ele usa essa palavra aqui, queridos, como uma compreensão teológica que nós devemos ter. É impressionante como, ao longo dos séculos, algumas doutrinas que parecem ser tão tranquilas nas Escrituras começam a receber ataques como se elas não fossem claras diante de nós. É pela graça de Deus que nós estamos aqui nessa manhã. É pela misericórdia de Deus, não nada que existe em nós, que nós um dia nos achegamos ao seu trono de graça. Se não fosse Ele abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, se não fosse o apóstolo Paulo explicando aos Efésios, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu e vocês não estaríamos aqui. Então Paulo está dizendo: eu promovo a graça de Deus, eu promovo essa fé que é dos eleitos de Deus. Como? Ele continua dizendo ainda no versículo 1, através do pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. É fantástica a forma como o apóstolo Paulo
descreve essas coisas aqui. Porque, veja, há muita gente que conhece a verdade, inclusive a verdade acerca da eleição de Deus. Mas através da sua vida, através das suas obras, através da sua arrogância, através das suas palavras torpes, através da sua vida sem graça, seca, é como se aquela verdade fosse completamente destoada da sua vida. O apóstolo Paulo diz que isso não pode acontecer. Ele vai falar mais embaixo sobre hipocrisia. Queridos, a pior pregação da palavra é a boa doutrina nos lábios de quem não vive aquilo que prega. É horrível, desensina, traz confusão, traz marcas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele deixa o seu próprio exemplo ali, dizendo: você precisa viver com conhecimento, mas com piedade. Não adianta piedade sem conhecimento. Piedade sem conhecimento é falsa piedade. Piedade sem conhecimento vai abrir margens para qualquer tipo de pessoas que se arvorem em falar em nome de Deus, mas não conhecem a Deus. Mas também não adianta conhecimento sem piedade, porque isso torna pessoas arrogantes, cheias de si, achando que são o centro de todas as coisas. No versículo 2 ele continua nessa apresentação dizendo: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra. Veja que coisa extraordinária, queridos. Mais uma vez, a gente viu um pouco sobre isso em Abacuque, mas a Bíblia, ela sempre traz de volta para a gente a perspectiva da glória. O Deus que não mente, o Deus que não pode mentir, Ele traz para mim e para vocês uma esperança que não está circunscrita às coisas dessa vida. Essa esperança tem um nome: Jesus Cristo. É por isso que ao final dessa mensagem nós vamos cantar um cântico antigo: Alfa e Ômega, tu que estás assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Queridos, nós estamos indo para nos encontrarmos com o nosso Rei, com o Senhor dos Senhores, lá nos ares, lá nas alturas, para vivermos eternamente na sua presença. Perceba que ao ensinar a igreja, ao ensinar os líderes a como pastorear, como cuidar do rebanho do Senhor, o apóstolo Paulo diz: encharque a igreja, encharque os líderes, encharque as pessoas com essa expectativa da glória. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Que Tito e que os líderes da igreja pudessem então espalhar em Creta, através, no final do versículo 3, da pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. Aqui está, queridos, a chave, aqui está a mídia de Deus. Como igreja, a gente tem se preocupado, temos tido reuniões aqui com pessoas sobre mídia, como fazer a mensagem chegar adiante. E tudo isso é muito bom, a gente vive em novos tempos. A gente vive num momento em que Instagram, em que YouTube, em que essas coisas são importantes para que as pessoas de alguma forma ouçam o Evangelho, porque tem muita maluquice por ali. Mas a forma como Deus escolheu salvar os que creem não é por uma postagem de Instagram. A forma como Deus escolheu salvar os que creem é pela pregação da palavra de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo ensina aos seus pupilos, ensina aos seus filhos a não pregar outra coisa senão a Cristo e este crucificado, senão as Escrituras, a palavra enraigada exatamente naquilo que veio do trono da graça de Deus. E isso era o que o apóstolo Paulo então, com essas credenciais que o apóstolo Paulo se apresenta a Tito. E em segundo lugar, a gente vê aí o remetente, o destinatário. Versículo 4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Perceba, queridos, que Paulo aqui ele usa o mesmo expediente de Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 5. Quando o apóstolo Pedro escreve aos presbíteros, ele diz: rogo aos presbíteros que há entre vós. Eu, Pedro, apóstolo, presbítero como eles. Aqui o apóstolo Paulo chama Tito para dizer: nós somos iguais, Tito. Não há diferença entre nós. Não há distinção entre nós. Funções distintas, mas sendo usados para o mesmo propósito.
E como, queridos, como liderança, a gente precisa aprender essas verdades. Como igreja, a gente precisa aprender essas verdades. Não há hierarquia. Há somente um nome que está acima de todo nome. E todos nós, como corpo de Cristo, todos nós, como fazendo parte de uma família, chamada família da fé, fazemos parte dessa estrutura, desses tijolos, dessa argamassa que é colocada. Eu estou usando o próprio texto do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, dizendo que nós somos um edifício espiritual que tem apenas um fundamento, uma pedra angular, apenas um em quem nós nos debruçamos, em quem nós nos seguramos, em quem nós nos arraigamos. E me perdoem, queridos, pela graça de Deus, nós receberemos aqui um vulto do Evangelho dos nossos dias, o pastor Augusto Nicodemos. Mas esse não é o fundamento da nossa igreja. Não é por causa do seu nome que está estabelecida essa igreja. É estabelecida apenas em um nome. E se ele proclamar aqui qualquer coisa diferente disso, ele não faz parte desse corpo, desse rebanho. Porque nós somos aqui apenas um corpo. E esse corpo vai, assim como Paulo ensinou a Tito, proclamar apenas um nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Qual seria então a primeira coisa que um tutor como Paulo daria a um pupilo como Tito? Qual seria o seu primeiro assunto? E Paulo não teve dúvidas, querido. Ele disse: invista na liderança. Nós já vimos aqui no domingo passado esse texto dos versículos 5 até o versículo 9. Então, como a gente viu domingo passado na escola dominical, eu vou passar apenas rapidamente aqui, como que preparação para aquilo que vem depois disso. Por essa causa, diz ele, versículo 5, eu te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. 3 áreas da prescrição de Paulo. Como é que esses líderes devem ser? O que é que a igreja deve olhar nesses homens? O que é que a própria liderança deve olhar neles para dizer: olha, você pode caminhar conosco, você pode fazer parte dessa equipe. E muitas vezes as coisas que são estabelecidas hoje em dia é fama, é popularidade, é dinheiro, é porque eu gosto, é porque é meu amigo. Nada disso está aqui no texto. As 3 áreas são as seguintes. Primeiro, versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução e nem são insubordinados. Família. Ele precisa ter uma família ajustada. Ele precisa ter uma mulher crente, ele precisa ter filhos crentes. Se ele for casado, ele precisa ser compreendido na vida dele que ele é um homem que compreende essas coisas e que os filhos que estão em casa são crentes e não são acusados de dissolução e não são insubordinados. Segunda área, a vida social. Olha a vida desse cara. Versículo 7. É indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, pavio curto, a gente viu isso aqui semana passada, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si. Olha a vida desse cara. Você pode ver nele um homem íntegro, homem reto, alguém que seja tranquilo, que não seja cheio de si, que não arrote o seu próprio nome. Alguém que não jogue simplesmente confetes em cima de si mesmo. Alguém que entenda que existe outro e não a si mesmo, que precisa ser o centro de todas as coisas. Vida social. E versículo 9 fala sobre a terceira área, que é a área da doutrina. E é exatamente nessa área que o apóstolo Paulo vai continuar a falar e vai ser a base então da nossa pregação nessa manhã. Versículo 9 é alguém que seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Perceba, queridos, uma das áreas em que a liderança da igreja precisa ser compreendida é na confessionalidade, na compreensão da sã doutrina de Cristo. E na preparação que a gente teve com o grupo que será apresentado para vocês ainda hoje, se o Senhor assim permitir, essa foi não simplesmente deixada por último porque era menos importante, mas porque era aquilo que a gente queria dar mais tempo às pessoas, porque
eles juraram subscrição confessional. Eles juraram diante do Senhor e diante dos líderes constituídos que eles estariam subscrevendo os nossos documentos que apontam para as Escrituras como nossa única regra, infalível, perfeita e autoritativa de fé e de prática. Isso é importante, queridos. Isso é importante porque traz para mim e para vocês segurança. Nós não queremos trabalhar com freelancers aqui. Nós queremos trabalhar com homens que entendem a necessidade de proclamar em alto e bom tom aquilo que eles acreditam. E eles acreditam nesse livro velho. Eles acreditam nesse livro que pode tentar ser escanteado por aí nas universidades, ridicularizado nas escolas, tentado ser desprovado pela ciência. Entretanto, ao longo de gerações, ele tem continuado de pé, transformado vidas. E é por causa desse livro velho que você está aqui nessa manhã. E nós não vamos abrir mão dele. Nós não vamos abrir mão da verdade estabelecida nesse livro. E hoje, queridos, por outro lado, a gente vai focar, então, na razão pela qual a gente precisa desses líderes. Como igreja, ainda que engateando, como os cretenses estavam aqui no início da caminhada como igreja, esses homens teriam que ser corajosos para fazer calar a crescente onda de falsos líderes e de falsas doutrinas. O que estava acontecendo em Creta é o que está acontecendo hoje em dia. Os cretenses, eles tinham as suas poesias. Hoje, nós temos as redes sociais. Hoje, nós temos a proliferação de palavras de ordem que tem enganado o povo de Deus. E como líderes, nós precisamos, então, compreender o que é que Paulo diz. E vão ser duas coisas aqui, 2 pontos apenas. O primeiro é que esses líderes precisam ser colocados para combater severamente o tradicionalismo religioso. O apóstolo Paulo fala disso aqui com muita tranquilidade. Uma das primeiras coisas que Paulo deseja que Tito ensine aos novos líderes queridos é que eles não devem se deixar guiar por meras tradições religiosas. Veja, não me entenda mal. Nós amamos as tradições bíblicas. Nós amamos as tradições reformadas. Nós amamos as tradições que voltam os nossos olhos para essa palavra. Mas há muita gente hoje machucada pela instituição chamada igreja, porque falsos líderes agiram de forma falsa, utilizando-se de uma doutrina falsa para ensinar aquilo que no início simplesmente trazia coceiras aos seus ouvidos, mas que no final das contas trazia dúvidas, inquietações e certamente não traziam a resposta das Escrituras. Não apontavam você para a única solução, que é Jesus Cristo. A solução nunca vai estar em você, nunca vai estar na sua capacidade, nunca vai estar no seu dinheiro, nunca vai estar no seu bem-estar, no seu conforto, nunca vai estar na sua sequer capacidade de compreender essas coisas, mas vai estar na pessoa de Jesus Cristo, no sangue que foi derramado naquela cruz. E se nós não entendermos o Evangelho na sua simplicidade, nós estaremos perdendo tempo como instituição, como igreja. Queridos, veja, eu disse aqui, eu entendo os desigrejados, eles estão errados, mas pela forma como eles foram machucados ao longo do tempo, nós precisamos ter compaixão com eles e pregar para eles, porque mostrando que não é na instituição que eles precisam focar, não é nos líderes que eles precisam focar, mas eles precisam focar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muitos foram enganados, como eu disse, por falsos líderes, e Paulo denuncia eles aqui, versículo 10. Por quê? Por que vocês precisam desses líderes? Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores. Perceba que o apóstolo Paulo não mede palavras aqui. Eles são insubordinados a instituições superiores. Queridos, nós somos presbiterianos, nós temos um presbitério. Nós temos um sínodo, nós temos um sistema doutrinário, e isso não nos engessa. Isso não faz de nós robôs. Isso nos solidifica os pés num terreno firme. O terreno da palavra de Deus, o terreno das Escrituras.
Nós não podemos e não devemos, o apóstolo Paulo diz isso aos Efésios, permitir que sejamos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Como é que isso é possível? Fácil, quando as pessoas se deixam levar por caminhos que não sejam a solidez da palavra de Deus. É engraçado como o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. Ele começa a sua carta dizendo, no versículo 6, do versículo 6 a 8, dizendo, olha, Gálatas, se nós mesmos, ele se inclui nisso, ou um anjo dos céus vos pregar o evangelho que vá além do que já temos anunciado, seja o quê? Anátema, maldito. Queridos, nós não podemos nos deixar desviar desse livro e desse caminho. Eles são insubordinados, eles são pauradores frívolos. Alguém quer tentar dizer o que é que isso significa aqui? São promotores de conversa fiada. Ficou mais fácil, não? Fofoqueiro. Eles são, a palavra pauradores significa conversadores e frívolos significam levianos. Eles falam daquilo que eles não entendem. Eles fazem ousadas asseverações. Judas vai dizer na outra carta. Eles fazem ousadas asseverações acerca do que não entendem. E muitas vezes, naquilo que entendem, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Tem tantos que conhecem a palavra de Deus, mas continuam querendo ensinar as suas próprias doutrinas. Continuam querendo ensinar aquilo que vai encher os seus próprios bolsos. Aquilo que vai encher talvez as suas próprias igrejas. Aquilo que vai trazer para si fama, trazer para si poder. Paulo diz, Tito, eles são conversadores fiados. Eles são, na verdade, o final do versículo 10 aí, enganadores. E se você acha que você pode conhecer muito bem esses enganadores, não é à toa, queridos, que a Bíblia muitas vezes, inclusive o Senhor Jesus, várias vezes, alerta a igreja contra esses homens. Acautelai-vos dos falsos profetas. Por quê? Como é que eles se apresentam? Eles se apresentam com a cara de Satanás. Eles se apresentam com ódio no olhar. Eles se apresentam como demonstrando claramente que vai querer enganar, roubar e destruir você. Não. Eles se apresentam em peles de ovelhas. Mas por dentro eles são lobos roubadores. E não é à toa que tanto Jesus como os apóstolos, eles repetem isso incessantemente. Cuidado com eles. Eles vão querer destruir vocês. Eles vão querer trazer palavrinhas muito dóceis aos ouvidos de vocês. Mas eles são enganadores. É por isso, queridos, que nós precisamos da Bíblia. É por isso que, como homens, nós precisamos das Escrituras, da palavra de Deus, para sabermos discernir essas coisas. Quem são eles? O apóstolo Paulo diz especialmente os da circuncisão. Os religiosos da época. Os judeus que ensinavam não acerca do Messias que já havia vindo, mas acerca de ritos, usos e costumes. É por isso que, ao chamá-los de os da circuncisão, ele está apontando para um desses ritos, desses usos e costumes, que estavam sendo ensinados nas igrejas que o apóstolo Paulo havia plantado ali. E para que não deixe dúvidas, o apóstolo Paulo volta no versículo 14 dizendo, e não se ocupem com fábulas judaicas. Por que vocês acham que a igreja de Cristo está voltando hoje para o judaísmo? Por que vocês acham que essas coisas estão sendo promovidas por aí? Desde o primeiro século, o apóstolo Paulo já ensinava aos seus pupilos, não permitam essas coisas. Esqueçam-se das coisas que para trás ficaram e prossigam para o alvo. O Filho de Deus já veio. O judeu prometido já pisou aqui nesse mundo. O véu do templo já foi rasgado de alto a baixo para apresentar para mim e para vocês um novo e vivo caminho, onde não há distinção entre judeu ou grego, onde não há distinção entre pessoas, entre homens ou mulheres, onde todos fazemos parte de um só corpo, de um só povo, de uma só nação, de uma só raça, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eles não estão falando aqui de outras pessoas, queridos, mas de todos aqueles desse lado da cruz, que professam e promovem a cruz de Cristo como sendo a única coisa suficiente para transformar a minha vida e a sua vida.
a religião, a religiosidade, as tradições religiosas, elas não promovem essas coisas. Elas promovem sectarismo, elas promovem a ideia de seitas, elas promovem a si mesmas, mas não promovem ao Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Veja, como assim desviados da verdade? Eles são crentes, eles são mestres, mas eles são falsos mestres. Eles são falsos profetas. É por isso que vem o segundo ponto. Não apenas nós precisamos combater o tradicionalismo religioso, mas nós precisamos combater, queridos, o legalismo hipócrita que tem acabado com igrejas nos dias de hoje. Veja, zelo é coisa boa, queridos. Não me entendam mal, mais uma vez. Não entendam mal o que está sendo dito aqui desse púlpito. É bom ser zeloso para o bem. É bom ser zeloso pelas Escrituras, pela simplicidade desse livro, pela clareza dessas palavras. Não para se deixar distorcer por mandamentos de homens desviados da verdade. Veja o que o apóstolo vai dizer a Tito aí no versículo 15. O que estava sendo promovido ali, em termos dessas religiões, era literalmente tentar dizer a você o que é que você pode e o que é que você não pode fazer, o que você pode e o que você não pode comer, o que você pode e o que você não pode vestir, o que você pode e o que você não pode pensar, para onde você pode ou para onde você não pode ir. Os religiosos, eles querem fazer com que você esteja num cabresto, não no cabresto das Escrituras, não no cercado daqueles que são amados pelo pastor das nossas almas, mas no seu próprio cabresto. É por isso que eles, falando em nome da verdade e falando o nome de Jesus, eles promovem o anti-evangelho. Eles promovem a anticruz. Porque ao invés de apontar o seu pecado, eles massageiam o seu ego. Porque ao invés de apontar para a cruz de Cristo, eles apontam para você, eles apontam você para onde o seu coração mais deseja, promovendo cobiça, promovendo a si mesmos. Ao invés de se deixar levar por esse legalismo, veja o que Tito ouve do apóstolo Paulo no versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Por quê? Veja coisa interessante, queridos. O apóstolo Paulo está se utilizando aqui de algo que ele ensinou aos colossenses. É o que a gente entende de cosmovisão cristã. Todas as coisas foram criadas por Deus. E porque todas as coisas foram criadas por Deus, necessariamente todas as coisas são boas para o nosso uso. É verdade que nós precisamos ter um cuidado, porque todas as coisas foram afetadas pelo pecado. E como todas as coisas foram afetadas pelo pecado, todas elas podem nos fazer muito mal, se não forem direcionadas pela verdade. Portanto, depois da criação e depois da queda, nós temos a redenção. Nós temos o uso de todas as coisas. E se você é puro, você vai usá-las para a glória de Deus. E se você domina aquilo que está nas suas mãos e aquilo que está no seu poder, você está simplesmente dando vazão àquilo que Deus nos ensinou desde a criação do mundo. Para que Adão e Eva foram colocados no jardim? Para dominar, para cultivar, para guardar. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra. Dominem sobre a criação. E como é que você aplica isso na sua vida, querido? Simples assim. Se existe alguma coisa nessa criação, se existe alguma coisa nesse mundo que domina você, isso é um ídolo. Isso é o seu Deus. Seja seu celular, seu dinheiro, o sexo, seja o seu poder, seu conforto, comida, bebida, seja a sua família, o que quer que seja que domine você, o que quer que seja que coloque-se no lugar de Deus na sua vida, é seu ídolo.
Agora, todas as coisas que você tem acesso, inclusive essas que foram citadas, se você tem domínio sobre elas, veja que isso está vindo logo depois do ensinamento de Paulo a Tito, falando sobre como devem ser esses líderes. Eles têm que ter domínio de si. Eles não podem ser dados a essas coisas. Eles não podem se deixar levar pelas coisas da criação. Por quê? Porque para os puros, todas as coisas são puras. Você pode fazer uso de todas as coisas para a glória de Deus, se isso promover a glória de Deus. E de onde é que vem então as proibições? As regras. Não toques isso, não manuseis aquilo, não proves aquilo outro. E eu estou citando aqui Paulo aos Colossenses. Paulo, em Colossenses capítulo 2, ele diz que essas regras são normais na religião. Por quê? A gente vai lá para o texto de Colossenses daqui a pouco. Mas aqui, em Tito, ele diz que porque para os impuros, nada é puro. Para os impuros e inconstantes, nada é puro. Veja agora o versículo 15, por completo. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Por quê? Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Porque eles não conseguem se controlar, eles querem controlar você. Porque eles não conseguem se dominar, eles querem dominar você. Perceba, aplicação muito clara e simples aqui. Se você é deixado dominar por qualquer uma dessas coisas, abstenha-se delas. Corra delas. Corra delas. Mas se você consegue se dominar, todas as coisas são para a glória de Deus. Não há absolutamente nada que não possa glorificar a Deus. Davi, ele promoveu isso. Quando eu cresci, hoje a gente está cantando algumas músicas do tempo de Simone Quaresma, né? Tempo lá das antigas. Eu me lembro daquele tempo que a gente crescia, né? E as coisas eram bateria não podia, violão não podia, algumas coisas assim toscas, e a gente não entendia por quê. Mandamentos de homens, coisas que a gente vai para a Bíblia. Davi tocava o quê? Davi tocava harpa. E quem criou a harpa? Depois faça uma pesquisa lá em Gênesis capítulo 4. E você vai ver que foram os filhos de Caim. Tubal-Caim, um dos piores homens que já viveu nesse mundo. Ele criou a harpa. Davi pegou aquilo e disse, está vendo isso aqui? Eles podem usar para o que eles quiserem, mas nós vamos usar para a glória do Deus Todo-Poderoso. Por que vocês acham que esse aparelho aqui foi criado? Para controlar você, para dominar você. E se você se deixa dominar por essas coisas, é ídolo e precisa ser destronado da sua vida. Mas se você domina, ele pode ser grandemente utilizado para a honra e para a glória do nome do Senhor. A hipocrisia dele está aqui, versículo 16, veja aí. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Eles não vão negar que conhecem a Deus. Eles não vão negar que são mestres, que são crentes. Entretanto, o negam por suas obras. E veja como Paulo alisa eles aqui. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Como esses novos líderes estão sendo instruídos e como é que eles devem agir, queridos? Veremos a necessidade do resgate da varonilidade nos nossos dias. Do resgate do ser homem, segundo as Escrituras. Hoje a gente tem quase que uma celebração à tibieza, uma celebração à frouxidão, à moleza de caráter. Homens precisam ser homens. Homens precisam entender que eles foram colocados diante de Deus para proteger o rebanho do Senhor. Jesus, ele quando olhava esses homens, Jesus dizia, vocês são raças de víboras.
sepulcros caiados, hipócritas. Se qualquer pastor usar esse tipo de linguagem hoje em dia, vai ser cancelado. Tem um sendo cancelado no Brasil hoje. Por quê? Porque a igreja de Deus se deixou levar pelas doutrinas dos nossos dias. E a gente precisa resgatar isso, queridos. Veja, ainda no capítulo 1, a gente leu esse texto no versículo 11. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz a Tito. Esses líderes precisam entender isso. É preciso fazê-los calar. Porque eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. E me permitam dizer, a internet está aí para promover isso. Eu já falei aqui algumas vezes. Tem muitos de vocês ouvindo lixo na internet. Tem muitos de vocês que se alimentam de coisas que não vão edificar a vocês, que vão simplesmente encher o coração e os ouvidos e o ego e a mente de vocês de si mesmos, mas que não vão trazer para vocês o dedo no olho que muitas vezes a gente precisa. Que não vão trazer para vocês o conhecimento do pecado. É porque o pecado disse não cobiçarás, o apóstolo Paulo disse, que nós podemos conhecer a lei e o pecado. E por que eles fazem isso? Por torpe ganância. Eles não estão preocupados com vocês. Eles estão preocupados com si mesmos. Eles estão preocupados com os likes. Eles estão preocupados com aquilo que vai promovê-los. Depois de dizer que eles são abomináveis, desobedientes, reprovados, que é preciso fazê-los calar, porque eles andam pervertendo as casas de vocês. O apóstolo Paulo usa-se de um dito deles, foi mesmo dentre eles, versículo 12, um seu profeta que disse, cretenses mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Isso aqui era uma poesia cretense. E o apóstolo Paulo está dizendo, eles estão falando acerca de si mesmos. Por isso, no versículo 13, ele diz, tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Tito, prepara esses homens para enfrentar o mundo em nome da verdade. Prepara esses homens para eles serem homens de verdade e não viverem nos mimimis dos nossos dias, na feminilidade latente em que muitos homens têm vivido nos nossos dias. A gente precisa não apenas chamar pecado de pecado, queridos, mas a gente precisa entender que nos foi dado calças para vestir. Que nos foi dado, desde a criação, a prerrogativa de proteger, de guardar. E se por conta da nossa sociedade, nós estamos deixando nos levar para caminhos diversos e diferentes desses aqui, a aplicação para mim e para vocês não é de se desesperar e desistir. A aplicação para mim e para vocês é para que a gente se arrependa e volte ao caminho. É para que a gente entenda. Não vamos continuar a deixar que as nossas casas sejam levadas pelos ismos desses dias. Não vamos permitir que os nossos filhos sejam ensinados de acordo com os padrões desse mundo. Ainda que possa nos custar a reputação, ainda que possa nos custar o bom nome, ainda que possa nos custar a paz desse mundo, nós continuaremos pregando e promovendo a verdade. Prepare esses homens, mas em contrapartida, Tito, capítulo 2, versículo 1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A Timóteo, Paulo disse, prega a palavra, insiste, quer seja oportuno, quer não, repreende e exorta e ensina com toda longanimidade e doutrina, porque haverá dias, e esses dias chegaram, em que as pessoas se cercarão de seus próprios mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Legalismos,
tradições deturpam a fé e a boa e simples doutrina de Cristo. Porque, em última instância, elas se colocam no lugar, não da igreja, não da instituição, não do outro pastor famosinho, mas se colocam no lugar de Jesus Cristo. Se colocam no lugar daquele que se esvaziou da sua glória. E em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. O Evangelho não é para melhorar a sua vida. O Evangelho não é para fazer você feliz. O Evangelho não é para que você se sinta o centro de todas as coisas e tão amado que você pode sair daqui cheio de si mesmo. O Evangelho é para que você possa ouvir nessa manhã. Quer vir após Cristo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga esse caminho. Porque o Filho do Homem não tinha sequer aonde reclinar a sua cabeça. Se você quer ir atrás de outro evangelho, queridos, eu já disse isso antes e vou repetir aqui hoje. Essa igreja não é o lugar para você. Aqui nós não vamos pregar outra coisa que não seja Cristo crucificado. Aqui nós não vamos mudar o nosso estilo, a nossa música, a clareza das nossas luzes, a altura dos nossos instrumentos, para que você se sinta bem. Aqui nós vamos fazer absolutamente tudo, porque apenas um é que recebe toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. E esse um não sou eu, nem Augustus, nem você, mas Jesus Cristo, e Ele somente. Sabe por quê? Porque Ele vai voltar. Ele vai voltar para resgatar a sua igreja. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim